Olá, missionários do campo, tudo bem? Eu sou Jaqueline, trabalho aqui na sede de Missões Nacionais na área de evangelização discipuladora de crianças. Alguns de vocês já devem me conhecer do contato pessoal e alguns só de alguns materiais que a gente produz aqui. Só para lembrar você e atualizar você, eu tenho um pouquinho de caminhada missionária, foram 14 anos trabalhando no campo missionário e sempre olhando para as crianças como pessoas. E aí eu quero desafiar você, nesse período de férias e nesse ainda segundo semestre que a gente está começando, a olhar para as crianças e desenvolver atividades bem específicas para a evangelização de crianças. Vale a pena esse investimento e eu quero dividir com você que nos 14 anos que eu trabalhei na plantação de igrejas, eu todo ano fazia atividades específicas para ganhar as crianças para Jesus. E hoje, tanto tempo depois, eu tenho a grata satisfação de colher alguns frutos. Então eu estou contando isso para você para te motivar, para te estimular a desenvolver as atividades não como um evento a mais, não como uma obrigatoriedade, como alguma coisa para você colocar no relatório, mas uma atividade que vise realmente alcançar as crianças. Eu estou dando esse suporte para a GEDEM, para a área de missões. A Lorena está aqui pertinho, ela está escondida atrás da câmera, mas ela está atenta a tudo que eu estou falando. Se eu falar qualquer coisa errada, ela vai me corrigir, tá? Mas eu espero que nesse bate-papo você saia assim bastante motivado e envolvido. Algumas pessoas já têm um pouco mais de experiência de planejamento, não é nada novo, nada que vá tirar de você ou requerer de você um grande investimento. Mas talvez algumas pessoas que não tenham tido ainda uma grande experiência na área de crianças, esse arquivo ele se torna extremamente útil, porque vai te ajudar a desenvolver de uma forma mais assertiva essas atividades. Então a gente está falando aqui da Escola Bíblica de Férias. Você pode aproveitar esse período agora de julho ou mais para frente, dependendo do seu planejamento aí de trabalho. A gente escolheu como um texto algo bastante especial, que diz assim, que do mesmo modo, não é da vontade do vosso Pai que está no céu que um só destes pequeninos pereça. Quantas crianças você tem aí no seu campo missionário, né? Quantas delas podem ser alcançadas através de uma atividade que é até gostoso da gente participar, da gente realizar? Então vamos lá, vamos ver algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a gente está pensando na evangelização de crianças baseado nas nossas estatísticas. A Janela 414, esse movimento mundial, aponta que 85% das decisões por Jesus acontecem até os 14 anos de idade. Então isso para nós é um grande desafio, porque enquanto a Janela 1040, você deve lembrar dela, era uma janela geográfica que concentrava povos menos evangelizados, a Janela 414 é uma janela demográfica. Ela trabalha num grupo da sociedade, do povo, da comunidade, que está entre 4 e 14 anos de idade. É a fase de desenvolvimento da criança e do adolescente. É nessa fase que a gente estabelece os alicerces de vida. Então é uma idade propícia, é um campo fértil, onde os corações estão abertos para o Evangelho. Então a gente não pode negligenciar que a Janela 414 é hoje um dos grandes desafios missionários no mundo. E por isso nós aqui no Brasil também precisamos olhar para essa situação. A gente tem pensado que a EBF ela não pode ser simplesmente uma atividade de férias onde o objetivo seja a recreação. Você até pode desenvolver recreação, não há nenhum problema nisso, porque as crianças aprendem brincando, mas o objetivo principal da EBF não é promover a recreação, não é uma colônia de férias. O objetivo principal da EBF é esse aqui, apresentar o Senhor Jesus às crianças da comunidade ou vizinhança que não frequentam as atividades da igreja. Então a gente pode colocar que a EBF é um evento ponte, é um evento que você faz para chegar até as crianças que eventualmente, normalmente não vão às atividades da igreja. Agora, as crianças que são da igreja, que já fazem parte das atividades, elas também vão estar ali, elas vão participar. Mas elas vão ser aquelas que vão ajudar na divulgação e no convite àquelas crianças que não participam regularmente das atividades. A gente pode pensar ainda nos nossos objetivos específicos sobre apresentar a mensagem do Evangelho, iniciar uma caminhada de discipulado e acolher essas crianças à comunidade de fé e ao PGMI. Se você tem ouvido falar ou já participou de algum treinamento de evangelização discipuladora de crianças, você deve lembrar que a gente tem o caminho do discipulado. E as 3 dimensões do discipulado envolvem o acolher discípulos, o chamar discípulos, o acolher discípulos e o aperfeiçoar discípulos. A EBF, ela está na dimensão do chamar discípulos.
E você pode, a partir do momento que você usa essa atividade para chamar crianças a conhecer Jesus, andar com elas e dar continuidade a essa caminhada discipular. Que a dimensão seguinte é o acolher os discípulos, que são essas crianças que vão ser chamadas a conhecer Jesus, e também depois, a médio e longo prazo, aperfeiçoar o caráter delas. Então você pode trabalhar pensando nesses objetivos principais. Com relação à execução e o planejamento e execução, você precisa escolher uma data. Qual é a data melhor para o seu campo missionário dentro do seu planejamento de atividades? Julho, em geral, é bom para as crianças porque elas estão de férias. Eu sei que alguns estados, especialmente alguns estados do Nordeste, as férias não acontecem em julho, mas em junho. Então vai depender do seu planejamento aí. Se você tem o período de férias em junho, então faça-no em junho. Se você tem o planejamento de férias escolares aí no seu campo, que é julho, faça julho, ainda dá tempo de você fazer. Mas você não precisa fazer apenas nesse mês, no meio do ano. Você pode aproveitar, por exemplo, aquela semana onde tem o Dia das Crianças e também o Dia dos Professores. No geral, costuma ser uma semana de recesso. Evidentemente que cada estado tem sua peculiaridade, nem todo estado faz uma semana de recesso. Mas na grande maioria do Brasil é uma semana que geralmente as escolas estão em recesso. Você pode aproveitar esse momento também. Ou você pode escolher uma data de janeiro, que praticamente no Brasil inteiro as crianças estão de férias porque faz parte do calendário oficial. O importante é você ver qual é a data que melhor se identifica. Escolha qual vai ser o local, se você pode fazer na sua frente missionária, no templo da sua congregação, da igreja que você coordena, ou se você está com trabalho nas casas, nos lares, veja uma escola, um centro comunitário, algum lugar onde você tenha a possibilidade de reunir um grupo grande de crianças. Porque quase sempre na EBF as crianças convidam os amigos e a gente costuma ter um volume grande de crianças que nem sempre a gente tem isso regularmente. Até porque se você vai fazer uma atividade em férias ou num período longo de feriado ou de recesso, é natural que as crianças vão estar mais livres e elas vão aceitar o convite. Então é bem provável que você tenha um número grande, então precisa pensar no lugar onde você possa acolher essas crianças. E precisa ser um local acessível para as crianças, porque de preferência que as crianças possam chegar sozinhas. Ainda que tenham adultos que acompanhem as crianças, o bom é quando o lugar é de fácil acesso e as próprias crianças podem ir. E você pode pensar numa programação de 3 a 5 dias. Isso vai depender do volume de pessoas que você tem para te ajudar, o número de material que você vai precisar adquirir, a sua estrutura mesmo pessoal e ministerial vai definir se é melhor você fazer atividade de 3 dias ou de 5 dias. Outra coisa importante é com relação à temática. A gente está sugerindo para você, não é uma imposição, é uma sugestão, que você use a campanha de evangelização O Melhor Amigo. Esse material ele é vendido aqui em Missões Nacionais, na livraria. E você vai perceber que ele já vem com o tema, a divisa, as histórias bíblicas, as ilustrações para as histórias, os cânticos, as letras dos cânticos. Então é um material que está pronto, você só precisa pegar e executar. Mas isso não é uma imposição. Se você não se sente bem em trabalhar com esse material, você pode definir um programa de EBF que você goste, que você esteja acostumado, mas que tenha ênfase na pessoa de Jesus e que possa apresentar Jesus às crianças. E se você tem habilidade para escrever, para montar, você também pode montar o seu próprio programa. Mas aqui, como a gente está trabalhando na formação missionária, quando a gente está dando esse suporte para você, a gente já está indicando um material, porque isso facilita a vida de quem está no campo missionário. E talvez você nem tenha conhecimento, mas esse material está disponível para a gente aqui em Missões Nacionais, você só precisa entrar em contato com a livraria e pegar o seu. Você precisa pensar numa pessoa que vai ser responsável pela EBF. Vai ser você mesmo ou vai ser uma pessoa que você vai delegar a tarefa, a responsabilidade? É fato que nem todo missionário tem habilidade para trabalhar com crianças. A gente sabe disso, a gente tem o conhecimento. E tudo bem. Mas mesmo que você não tenha habilidade, você precisa ter a visão de alcançar as crianças, de olhar as crianças como um público-alvo que precisa ser alcançado e elas precisam ter um relacionamento com Jesus. Então, se você não tem habilidade pessoal de trabalhar com as crianças, mas que você invista em alguém, treine alguém e ajude alguém que você perceba que é um bom líder para que possa desenvolver essa atividade. Então, esse vai ser o líder da EBF, da Escola Bíblica de Férias.
Mobilize uma equipe, porque uma pessoa sozinha não dá para ela coordenar toda uma escola bíblica de férias, é preciso ter gente, e aí entra o nosso princípio, né, de formação de liderança. Não queira pegar só um líder pronto. Se você já tem um líder pronto, ótimo. Se você não tem, desenvolva pessoas. Dê pequenas funções e dê responsabilidades de acordo com as potencialidades de cada um. Mas forme uma equipe. E envolva todo mundo, dos jovens aos adolescentes, até aquelas senhorinhas da igreja bem idosas, que não tem muita paciência com criança, que fica irritada com os meninos gritando. Chama essas irmãzinhas para fazerem parte da equipe de oração. Toda a igreja deve estar envolvida, não importa o tamanho da igreja, se ela é pequenininha ou se ela é grande, todo mundo deve estar envolvido nesse projeto de alcançar pessoas. Crianças são pessoas. Você pode fazer os 3 dias consecutivos. A sugestão aqui da nossa equipe, da sede, é que você aproveite esse período de férias. Então, nossa sugestão é de 22 a 26 de julho. Vou te dar um exemplo para motivar você. Eu estou ajudando o pastor Raoni e a missionária Laís a desenvolverem a EBF lá na Casa Viver, em Costa Barros, aqui no Rio de Janeiro. Mesmo eu trabalhando na sede, eu estou junto com eles fazendo parte dessa equipe. A nossa EBF vai acontecer de 22 a 28 de julho, porque a gente não quer perder o período de férias. Então, quero motivar você. Eu não estou dando para você apenas um conselho do que você deve fazer. Eu estou dividindo com você um pouco de experiência e da alegria que é a gente poder compartilhar de Jesus para as crianças. Então, o nosso aqui vai ser de 22 a 28. Mas a sugestão da sua equipe de trabalho, da GEDEM, é que você desenvolva isso do dia 22 ao dia 26 de julho. Dá tempo ainda, hein? Você vai precisar correr para planejar se você ainda não está com tudo pronto. Divida os grupos por faixa etária e aí vai depender de quantas pessoas você tem na equipe. Quanto mais pessoas você tiver, mais divisões de faixa etária você vai poder fazer. Mas talvez você diga assim, Jaqueline, eu não tenho muita gente para trabalhar. Então eu vou te dar uma dica. Separe em crianças alfabetizadas e não alfabetizadas. Isso vai te ajudar. Se você não tem condições de dividir por todas as faixas etárias, divida mais ou menos daquelas que já estão mais adiantadas na leitura e aquelas que estão menos adiantadas. Isso vai te ajudar se você tem uma equipe pequena. A sugestão de programação, ela está traçada da seguinte forma. 3 semanas antes, você já está quase atrasada, né? Se você não começou, você está quase atrasada, então corre. Mobilize sua igreja para se envolver. 1 semana antes, divulgue na comunidade, mobilize um grupo para orar, pela equipe, pelas crianças, defina o tema, as histórias bíblicas, as músicas, as atividades. E 1 dia antes, prepare o local, a limpeza, a decoração, material. Eu estou brincando com você nesse jeito informal, que você está atrasado, mas eu espero que você esteja entendendo a nossa proposta aqui. Nossa proposta é que a gente faça isso nesse mês de julho, mas se não é viável para você, usa essa sugestão de programação no mês quando você vai realizar a atividade. Se você só vai poder fazer isso em outubro, então você precisa começar em setembro. Se você vai fazer isso em julho, então esse planejamento já precisa estar em ordem, tá? A programação do dia a dia da EBF, ela tá mais ou menos assim. Você pode fazer as suas adaptações. Lembrando novamente, isso aqui é uma sugestão. Você pode adaptar de acordo com a sua realidade. A abertura geral seria por volta das 15 horas. Se você quiser começar mais cedo, tudo bem. Mas a nossa sugestão é que você comece às 15 horas com a chegada e a inscrição das crianças. Pega nome, endereço, telefone, para que você depois possa ter contato com essas crianças e ter até casas onde você possa visitar as crianças e convidá-las a fazer estudos mais segmentados quando terminar a EBF. Às 13h15 você pode fazer um quebra-gelo e uma apresentação do tema. Existe no próprio material do programa, o Melhor Amigo, algumas sugestões. Você pode usar essas ou você pode usar uma outra que promova a integração das crianças e a ambientação dela. O quebra-gelo não é para passar tempo. O quebra-gelo é para ajudar a criança a se sentir ambientada naquele lugar que para muitas delas é desconhecido e ajuda as crianças a criarem vínculos umas com as outras. Às 13h30, 15h30, apresentação e memorização do versículo. A Bíblia diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos ensinar as crianças a guardarem na mente, no coração, a palavra de Deus. E isso é possível quando a gente ajuda na memorização do versículo. Então, incentive as crianças a memorizarem os versículos da Bíblia. Depois nós temos a sugestão das oficinas, que pode ser dividido por faixas etárias ou por grupos, dependendo da sua realidade local. 15h40, a oficina de músicas, escolha da equipe, conforme a história do dia. 16 horas, oficina de história bíblica. 16h20, oficina de atividades. 16h40, lanche e saída.
Quando você pega o material Melhor Amigo, você vai perceber que o material ele é fomentado de um jeito que a criança trabalha em circuitos. Então, todas as crianças vão passar pelas 3 atividades: música, história e atividades. Por isso que está dividido por tempo. Então, quando você pegar o programa, você vai entender por que isso está acontecendo. Não vai ser um momento no culto onde vai ter a história, outro momento no culto onde vai ter o cântico. Não, é um circuito. Vai ter um grupo cuidando da história, um grupo cuidando da atividade, outro grupo cuidando da área da música. E os grupos de crianças vão passando nesse circuito. Então, por exemplo, se um grupo de crianças pequenas está na música, o dos maiores está na história e os intermediários nas artes. Depois eles trocam. Então, todas as crianças vão passar por todas as atividades. É bem legal e é uma forma diferente da gente trabalhar. Terminamos, Lorena? Olha, a Lorena está falando assim, ó. Então, eu quero dizer para você que era isso. É uma coisa tão simples, mas dá um pouco de trabalho você poder planejar, você se organizar, você colocar aí tudo do papel para a prática. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. A gente está aqui na sede, não é inventando história para você que está no campo, para você ter trabalho, não. Pode ter certeza que o que a gente está querendo aqui é te dar um suporte. Esse vídeo é uma conversa, é um bate-papo, é um estreitamento de laços para te ajudar a colocar em prática uma atividade que é tão gostosa da gente fazer, da gente realizar. As crianças amam quando tem atividades voltadas para elas, pensada nelas. Mas a gente não quer fazer atividades só por atividades, a gente não quer fazer eventos por eventos, mas a gente quer que essas atividades, esses eventos sejam uma ponte para a gente alcançar as crianças e apresentar a elas o Salvador. Jesus ama as crianças, Ele ama as crianças profundamente e é um privilégio quando a gente se dispõe a contar para as crianças sobre esse amor. Então que Deus te abençoe. A gente está aqui, se você precisar de qualquer ajuda, de qualquer dúvida, a gente está aqui para te servir. Deus te abençoe muito e mande notícias para a gente da sua EBF.